Um salve a todos aqui presentes. No segundo episódio aqui de Antropologia Ibérica. Estou aqui com o Úfilos de novo, o grande Úfilos da etnologia brasiliana, para a gente falar do impacto da romanização do Império Romano, República Romana na Península Ibérica, né? É isso aí. Segundo episódio já. Vamos que vamos. Então, o segundo episódio agora a gente vai falar sobre a romanização, né, da Península Ibérica, que vocês vão reparar que é um assunto muito menor do que a gente tratou no primeiro episódio. Tem muito mais o que falar sobre a Ibéria pré-romana do que sobre a Ibéria romana em si. Principalmente porque o impacto, digamos, antropológico, no sentido genético, fenotípico e tal, não foi tão grande assim. O maior impacto foi cultural e linguístico. E também na estrutura, na infraestrutura. Vocês vão notar que tem muita ponte em Portugal e na Espanha, que é da era romana. Tem alguns templos, algumas construções, o próprio estilo arquitetônico português, né, que foi trazido para cá durante o período de colonização, ele vai ser semelhante a outros estilos arquitetônicos ali do Mediterrâneo, né, por influência romana. Então, mas a gente vai começar aqui falando sobre a origem dos italianos, né, em si, dos itálicos, porque tem uma briga imbecil em alguns meios na internet, né? Porque na vida real eu nunca vi essa porcaria acontecendo, não, mas na internet tem essa briga, parece que como se o europeu do sul fosse literalmente todo mundo igual ali, uma raça de mediterrâneos, e os nórdicos, todo mundo que tá ali, tipo, acima dos Alpes, é todo mundo diferente, né? Como se fosse uma briga de raças, assim, sabe? Uma guerra brigazinha de racial. nicho, né? É uma coisa ridícula, Nordicista porque e não faz mediterrâneo. sentido nenhum dos dois lados, porque uma vez eu estava até olhando sobre isso, num texto do autor Eduardo Velasco, né, que é um autor NS espanhol, eu acho. Aí ele tem um texto sobre as origens do nordicismo. Ele estava falando que um nazista, né, um pensador nazista, ele disse em uma época que os mediterrâneos eles são bastardos dos arianos. De certa forma ele estava correto, mas os nórdicos também não passam muito disso. Todo mundo na Europa não passa de metades e uma mistura dos povos arianos com os povos pré-arianos, né? Então não faz muito esse sentido dessa briga besta, porque ambos vão ter as quantidades diferentes das mesmas raças, né? Das mesmas etnias. Então, a Itália, ela durante o Neolítico não tem nenhum tipo de DNA relacionado às estepes, né, aos povos das estepes. Esse DNA ele vai entrar principalmente ali na idade do bronze, na idade do ferro. E pelo que a gente pode observar, né, na linha histórica da Itália, os exemplos genéticos pré-romanos, pré-romanos não, pré-imperiais, né, de Roma, ou seja, do período republicano e tal, e do período da monarquia lá bem no início, eles são muito mais europeus, digamos assim, né, indo-europeus, do que aqueles que vão seguir durante o Império, né, por conta de um fluxo migratório muito grande de povos do Mediterrâneo Oriental, da Grécia, às vezes até mesmo pessoas do norte da África entravam na Península Itálica, né? A gente vai ver até que teve um impacto isso na Península Ibérica. Então você vai reparar que houve um fluxo migratório do centro da Europa que corresponde a mais ou menos 72% da ancestralidade desses romanos pré-imperiais, né, da Idade do Ferro. E você vai ter uma introdução dos cultos de Júpiter, Marte e tal. Principalmente Júpiter e Marte, né, são as divindades principais. E eles vão entrar não somente os itálicos, os romanos, né, digamos assim, os latinos, né, eles vão introduzir junto com o latim a língua umbro, né, o umbro, o osco e o falisco, que são todas línguas ali itálicas próximas, né, e o sabino também, né, a gente não pode esquecer os sabinos, né. Sim, tipo, na história básica de Roma, né, que todo mundo estuda, a gente fala que as 3 tribos, né, que fundaram o povo romano seriam os etruscos, sabinos e os latinos, né?
É até interessante de observar isso, que eu estava até lendo hoje o capítulo, o ciclo romano do Revolta contra o Mundo Moderno, de Júlio Zévolo, e lá ele conta, né, desses combates que os latinos e os itálicos, no geral, vão colocar, e lá ele foca muito nos latinos, mas meio que não foram somente os latinos, né, os itálicos, no geral, eles eram um negócio meio bagunçado, as etnias na Península Itálica, elas eram meio bagunçadas. Eles vão ter atritos entre si, e segundo tanto o Júlio Zévola quanto um estudioso indo-europeísta, J.P. Mallory, que escreveu livros como, se eu não me engano, o Indo-European Poetry and Myth, né, que é um livro muito importante para quem quer estudar religiões indo-europeias, significa meio que uma herança do mito proto-indo-europeu, né, da guerra da primeira função sacerdotal contra a segunda função guerreira e tal. Isso vai ser encontrado, aliás, da primeira e da segunda função contra a terceira função, né? Seria da função sacerdotal e da função guerreira, né, as funções mais altas de casta elevada, contra a casta dos produtores, né, a função produtora, que seriam ali os povos pré-arianos, na maior parte dos casos, né? Então tem uma relação aí de mito, história, isso vai refletir muito. Aí eu costumo dizer, muita gente costuma dizer que não existe muito que a gente possa absorver de mitologia romana, mas a história romana é fundida no mito, porque como toda civilização tradicional, a história deles vai ser uma atualização de um mito. Então você vai reparar que a própria fundação de Roma vai ter... A Eneida também, né? Sim, a Eneida. Mas a Eneida é uma coisa que vem depois, né? A Eneida ela é uma influência, tem influência grega. Eu tô falando, tipo assim, o pessoal fala que não existe nada puramente itálico, nada puramente romano ali, sem influência nem etrusca, nem grega, né? Mas você vai Troiano ter também, né? esse substrato, sim, você vai ter esse substrato indo-europeu, digamos, itálico mais puro, justamente na história de Roma, né? Nessas questões míticas da história de Roma, como a fundação de Roma por Rômulo e Remo, né? Toda aquela questão do sacrifício, entre aspas, né, de Remo, que ele é assassinado, né? Sim. E E também isso tem a ver tem com o da Loba, sacrifício né? primordial, né? Sim, a Loba é o que a gente falou, cara. Assim, eu gosto muito da história da fundação de Roma porque ela é uma mistura da história de uma Mannerbund, né? De um grupo de homens, de um Corios, né? No proto-europeu, que significa algo como tropa ou bando guerreiro, e misturando ali com questões da própria cosmogonia, né, do sacrifício do ser primordial, como é interessante até que alguns linguistas eles propõem que Remo vem do proto-indo-europeu Yemo, né, que é a raiz etimológica de Ymir, que é o gigante primordial Sim. que é sacrificado nas Edas, né. Também é o nome do rei dos mortos védico, né, Yama, também seria oriundo de Remo. De Yemo, aliás. Enfim, durante o que a gente vai ver aí, passando já para o período imperial, como eu falei já no início, vai ser um fluxo migratório que vai diminuir para caramba essa característica mais nortenha que os romanos pré-imperiais tinham. Você vê uma mistura muito grande ali acontecendo, e os níveis de ancestralidade, digamos, dessa fonte central europeia, dessa fonte que vem ao norte dos Alpes, que introduziu as línguas itálicas e a cultura indo-europeia, vão cair para 23%. Né? E o DNA, digamos assim, a composição genética vai ficar muito mediterrânea, e cultos estrangeiros começam a ser introduzidos, como o culto de Deméter, né, o culto de Ishtar, culto da própria Cibele, enfim, vários cultos estrangeiros vão sendo introduzidos, e como o próprio Júlio Zévola também consegue enxergar muito bem, uma boa parte deles digamos, são degradados, né? Não são bons cultos de se ter dentro de uma sociedade, porque são cultos muito focados nas figuras matriarcais e maternas. Muitos mistérios acabaram, inclusive, afeminando Roma e tal. Pelo menos o que o Júlio Zévola vai dizer. Eu concordo, né, nesse caso. E isso vai causar ali uma
uma diferenciação muito grande do romano imperial com o romano original, digamos assim, né? Então, o romano original, ele era fruto de uma invasão vinda do norte, né? Então, deixando bem claro aqui para a galera que é pró-mediterrâneo, né? Uma invasão do norte trouxe as tribos itálicas para a Península Itálica, e só isso possibilitou o surgimento do Império Romano, entendeu? Então, deixando bem claro. Quando eu vou falar sobre os germânicos, também vou falar sobre a mistura que os germânicos têm com as tribos nativas, né, do norte da Europa, tem para quebrar outro mito. Sim. Outro mito racista, né? Então, só que é interessante que a gente vai ver que também nessa análise genética que eles fizeram relacionando a linha do tempo da Itália com a genética, é que depois do fim do Império vai ter um fluxo muito grande de invasores do centro da Europa, né, e trazendo DNA do norte do centro da Europa. Eles geralmente vão associar isso às invasões bárbaras, né, aos godos, aos lombardos, aos celtas, né, também algumas tribos celtas invadiram. Acho que, se eu não me engano, os próprios saxões estiveram, né, também em Roma. Lembro de ter visto isso num vídeo do Thomas, né? Então, assim, tem várias tribos germânicas invadiram Roma e deixaram a marca genética, né? Só que nem mesmo uma invasão desses povos do centro do norte da Europa vão conseguir restaurar os genes mais nortenhos, digamos assim, para não falar nórdico, né? Originais, né? Da Itália pré-imperial, né? Então, assim, você vê, nem mesmo a invasão germânica conseguiu restaurar a ancestralidade mais indo-europeia, né? Ou seja, as migrações causaram um baita estrago não só nas tradições romanas, né? Mas também nos genes daquela população. Então, como eu falei também já no início, agora já passando para a questão ibérica, né, do impacto de Roma na Ibéria, a romanização não marcou tanto assim num contexto genético, né? No máximo, algumas linhagens que são associadas, né, aos itálicos, mas que na verdade é chamado das linhagens italocélticas, né, como eu também citei no episódio passado, os itálicos e os celtas são povos próximos, né? Sim. E, portanto, é muito difícil você separar as linhagens célticas do centro da Europa com as linhagens originais itálicas, digamos assim. Então, por isso que eu digo que pode ser que seja, pode ser que não também. Pode ser que sejam linhagens vindas com os celtas da Idade do Ferro, por exemplo. Então, mas enfim, mas o que se sabe que de fato o romano foi o impacto que houve no sul da Espanha, né, ali onde a região da Andaluzia e tal, teve um impacto nortenho-africano na época, né? Um certo fluxo de pessoas que estavam nos territórios romanos do norte da África foram ali para o sul da Espanha. Então, impacto genético... A gente tem que notar também, né, que foi os fenícios, né, que representados principalmente por meio de Cartago, né, que era uma cidade de fundação fenícia, eles mantiveram muito tempo, boa parte da Espanha, inclusive, eu não sei se eu comentei nisso no episódio passado, que Barcelona, ela vem de Barca, né? Do Barca, exato. Sim, comentou isso. Sim, também tem impacto grego, né? Ali as colônias gregas sim. na Dizem Espanha. que Lisboa foi fundada por Ulisses, né? Não é por Lusão, não, cara. Eu até tava tendo um debate sobre isso. Que tem um filho de Baco, se eu não me engano, de Dionísio, que é associado com os portugueses, né? Com os lusitanos. Aí o nome dele seria Lusão, até o Luso. Eu ouvi falar disso, inclusive que os Lusíadas era por causa que eles seguiam esse deus, né? E tem também outra questão interessante, que que um dos primeiros, segundo alguns mitos, né, se eu não me engano, um livro chamado Monarquia Lusitana, assim, que fala sobre é um livro bem antigo, né, que fala sobre as linhagens de reis da Espanha, de Portugal, da Península Ibérica como um todo. E o primeiro citado é Hércules, né, que ele teria ido lá e destruído o gigante Caco e tal, né, dentro do mito romano, né, que ele teve que roubar. Ele roubou o gado de Gerião, aí Caco roubou o gado de Gerião dele, e aí ele matou o gigante e ele fundou ali uma certa linhagem de reis, né? Ele teve filho com uma nativo e tem um filho dele lá que seria um rei da Espanha e tal. E detalhe que foi o Hércules que
que criou o Estreito de Gibraltar, né? Ele tem as colunas de Hércules. As colunas de Hércules. E também separou a Europa da África. E também é interessante, o Marquês de Pombal, ele destruiu, né, um monumento que era uma torre de Hércules lá em Lisboa. Tinha também, se eu não me engano, em Corunha, na Galícia, tem uma torre de Hércules também. Então, assim, Hércules é uma figura muito presente na Península Ibérica, nesse mito. É o maçom desgraçado do Pombal. Sempre e também curioso, assim, já que minha área aqui, vocês sabem, é principalmente folclore, né? Acho que é a área que eu tenho mais interesse, mesmo mais do que em genética. E se tem no norte de Portugal uma espécie de culto a uma estátua de Hércules, né? É meio debatível de quando que essa estátua se ela representa de fato Hércules, mas é o que se acredita, porque é um homem com uma clava e tem um leão do lado, né? Então acredita que seja Hércules contra o leão de Nemeia, né? E eu tenho uma série de questões de culto ligado à fertilidade, né? As mulheres elas vão lá e deixam libações de vinho no pé da estátua e pedem, né? Por fertilidade, para engravidar, etc. E também essa estátua, se não me engano, ela é relacionada a São Cristóvão, algo assim. Então tem um sincretismo local ali com Hércules e provavelmente como a gente sabe que tem uma divindade que usa uma clava no norte peninsular, que é Reue, que também está relacionada com fertilidade, geralmente masculina, né? Sei lá, vai que se degradou com o tempo, né? Mas é só a título de curiosidade. Mas enfim, então, geneticamente o impacto romano não foi forte, né? O principal impacto, então, de Roma na Península Ibérica foi cultural, linguístico e em termos de infraestrutura, né? Infraestrutura tem um poeta que diz, eu não sei se foi o Fernando Pessoa, que ele dizia que o português era a última flor do laço, né? Que seria que um português uma língua que veio do latim vulgar, né? Mas ao mesmo tempo que mais conservou o caractere do latim, uma coisa assim. Sim, inclusive é interessante, né? Que, se eu não me engano, o português é a única língua que conservou a palavra Deus como era no latim, né? Todas as outras acabaram deformando, digamos assim. E é bem legal mesmo essa questão do português. Ela preserva muitas palavras quase que idênticas ao latim mesmo. Bem interessante. E como eu estava falando, né, em termos de infraestrutura, eu acho que os casos mais famosos são a barragem romana de Nossa Senhora da Represa e o famoso, né, famosíssimo templo romano de Évora, né, que é dito, né, às vezes, eu não consegui achar muita informação muito precisa sobre isso, mas é dito que que é dedicado às graças, né, semelhantes às musas gregas, né, divindades da inspiração e tal, inspiração artística e poética, né. Mas eles vão fundar várias cidades também, né? Como Coimbra, né? Que na época se chamaria Colímbrega, que seria uma de fundação romana, segundo os registros históricos, mas etimologicamente é uma cidade com nome de origem céltica, né? Você vai observar a etimologia de Colímbrega, né? Geralmente é dito que significaria algo como a cidade fortificada dos cônios, né? Embora não faça muito sentido, porque os cônios, como eu falei no vídeo passado, no podcast passado, eles seriam uma tribo céltica que habitaria o sul de Portugal, né, longe de Coimbra, o extremo sul. Mas tem outras etimologias propostas, mas pelo sufixo briga, você sabe que é uma palavra de origem céltica, porque briga significa, como eles chamavam os castros, é uma fortificação numa montanha, né? Cidades como Braga, né, que era Bracara Augusta, Beja, por nome original Pax Iulia, e Chaves, enfim, várias cidades importantes em Portugal foram fundadas por colonos romanos, né? E a gente vai observar também casos nas atitudes religiosas e nos costumes, como o louro, até hoje no Brasil, o louro é associado à sorte e ao dinheiro, né? Tem até aquele costume de guardar uma folha de louro na carteira para atrair dinheiro, né, durante o ano novo. E tem a ver com o simbolismo do louro no Mediterrâneo, né? Para os gregos e para os romanos, né? O louro ele simboliza vitória, né? Tem a ver também com a questão de Apolo e Daphne e tal,
aquele mito. Bem, acho que é isso. Os principais meios de promoção dessa cultura foram de mercantes, né? Pessoas que iam lá para vender coisas, né? E dos legionários, né? Que fizeram ocupação militar. Inclusive tem naquele monumento que tem em homenagem ao Viriato, na cidade de Viseu, tem um monumento real, né, que não é a estátua, que é os restos de um acampamento legionário ali do lado, no bosque ao lado tem os restos de um acampamento legionário. Isso é muito comum em Portugal, né, vários equipamentos legionários na Ibéria inteira. Né? Sim, uma tradição militar também, né? Tipo, sim, uma herança disso. E uma herança espiritual também, né? Porque é muito importante. O espírito romano, ele é muito importante para as nações ibéricas, né? Muitas delas, elas vão acabar, tipo, essas nações elas vão acabar se identificando muitas vezes no romano, outras vezes no godo, né? Também. O elemento gótico também vai ser muito importante, principalmente no século XIX e no século XX, né? Agora tem uma pergunta que você falou também do impacto cultural, que eu posso estar errado, mas isso daí eu acho que existia já entre os gregos, a prática da tauromaquia, né, que era uma luta com o touro, né? Isso daí existe vários mitos também, essa figura do touro, geralmente associada a Zeus e Dionísio, e tipo, isso daí chegou na Península Ibérica, porque hoje é um caráter cultural bem fortemente ibérico. Por causa de Roma ou alguma influência, tu sabe disso? Eu acabei, então, pesquisei e não tem uma coisa muito conclusiva sobre isso, porque você vai ter várias formas, né, de tauromaquia na Península Ibérica. Aqui no Brasil, caipira é mais comum a tal da farra do boi. No Nordeste tem a vaquejada e tal. Na América espanhola você vai ter mais presença da própria tourada. Também vai ser presente aqui no Brasil em locais que teve um impacto cultural espanhol forte, como é o caso de São Paulo, né, que durante a colonização vieram várias famílias espanholas para cá e trouxeram alguns traços culturais espanhóis. E não dá para saber, porque é um costume indo-europeu no geral, você vai encontrar isso em várias populações indo-europeias. O simbolismo do boi, ele é muito importante pro castrejo também, né? Vários motivos da arte castreja, né, da arte céltica pré-romana, ibérica, tem a ver com touros, né? Você vai ter também as questões dos berrões, que eu acho que a gente até esqueceu de falar sobre isso no episódio passado, que são estruturas feitas de pedra, né? Com os monolitos esculpidos em figuras de bois, touros e de javalis, né? E acredita-se que fossem centros de algum tipo de culto viril e tal. Enfim, mas é um simbolismo muito antigo, esse simbolismo do touro sendo imolado, né, digamos assim. Mas realmente é um traço cultural muito forte ibérico, mas não vou saber se é uma questão de herança romana, provavelmente nativa, não sei, realmente não sei. Mas de certo ter origem indo-europeia, né, a gente pode afirmar isso. Sim, com certeza. E também pode falar que Roma deixou um impacto também jurídico, né, não só na Península Ibérica, como na própria Germânia também. Inclusive o Sacro Império Romano ficou com legislação romana bem depois do Império do Ocidente cair também. Isso daí foi um marco, não diria só ibérico, mas também continental europeu, né? Que todo o sistema jurídico que viria a ser criado depois também contemplado pelo próprio Napoleão, né? Isso daí viria da influência romana. Outros impactos que você vai encontrar de Roma na Ibéria por exemplo, o cultivo de vinho, né, de uva para fazer vinho, né, fabricação de vinhos. A gente vai ver hoje, né, que é comum a associação de vinho com a Espanha, com Portugal, né, mas isso não foi sempre assim, né, isso é uma herança romana. Eu acho que a gente também falou sobre isso no episódio passado, né, sobre a questão de que os nativos, né, digamos, os ibéricos pré-romanos, eles não consumiam vinho, né? Dificilmente se consumia vinho. Entre os celtas também, outros povos celtas e germânicos, dificilmente se consumia vinho, né? As bebidas alcoólicas mais consumidas eram o hidromel e a cerveja.
Isso é o caso. E Inclusive, o vinho cerveja ele é tem bem origem. mediterrâneo, né? Sim, ele é bem mediterrâneo, mas é indo-europeu, né? A palavra vinho tem origem em Wihom, que é uma palavra proto-indo-europeia. Os proto-indo-europeus provavelmente conheciam o vinho, né? Porque tem palavras cognatas no É, porque Hitita, o clima grego, mediterrâneo é então, melhor pro cultivo do sim, vinho. é bem melhor que o cultivo da vinha, então. Mas inclusive, a palavra cerveja, inclusive, tem origem pré-latina, né? Tem origem pré-romana, ibérica. O azeite também, que é muito presente na cozinha ibérica também, foi uma introdução romana. Em alguns lugares da Península Ibérica, o azeite ele já era consumido, mas foi naquelas regiões que eram colônias gregas, né? Sim. Durante a Idade do Ferro. E de cereais também, porque como a gente também falou no episódio passado, as populações ibéricas pré-romanas elas eram pastorins principalmente, e permaneceram assim, e principalmente nas áreas mais montanhosas e mais isoladas, né? Serra da Estrela e tal, em Portugal ali, Cantábria, é o mesmo estilo de vida que eles viviam sempre, mas em vários locais o tipo de habitação mudou daquelas fortificações em montanhas para habitações em vale, né? E o tipo de produção mudou, né? A produção era mais focada em uma agricultura mais do que em pecuária, né? Como eu disse, né, de cultivo de cereais, vinho e azeite, principalmente para atividade comercial, né, para venda e tal. E creio que seja isso, cara. Para falar sobre Agora, isso. Não, pode falar. sim. Agora, só mais umas perguntas. Tu disse que, no caso, existia pouco impacto genético romano, mas só que na questão da aristocracia mesmo, tipo, em dinastias, em questão de nobreza, dos aristocratas romanos que existia também o colonato também. Tu sabe alguma Sim. coisa, tipo, origem de sobrenome, ou coisa assim, ou isso daí existiria mais no próximo episódio, quando vai falar dos góticos e das invasões Não, germânicas? algumas vai ficar muito mais para lá do que para cá. E não só dos góticos, né, mas também dos suevos e até mesmo dos francos. Mas é interessante a gente falar sobre isso porque tem algumas famílias sim que têm origem latina. Pelo que eu sei, principalmente a família Romão, que é um nome que é associado a linhagens romanas, e algumas famílias bem pontuais, cara. Assim, eu vi que algumas famílias principalmente no sul da Espanha, vão ter essa questão. Mas para nós aqui, que somos né, luso-americanos, quase nada, bicho. De verdade, quase Sim. nenhum impacto. Principalmente por conta das invasões germânicas mesmo, né? Porque eles vão meio que usurpar o centro de poder, né? Os suevos eles vão tomar Braga Augusta, né? Vão tornar a cidade de Braga o polo, né? A capital do reino, e ali vai começar meio que uma substituição e tal. Mas existem algumas famílias sim, mas eu diria que, por exemplo, aqui no nosso caso do Brasil, a gente vai ter mais influência romana em termos de sobrenome, talvez até mesmo de outras fontes. Tipo, se for observar, eu tenho uma ancestralidade do lado paulista da família, paulista entre aspas, né, que na verdade vem pelos goianos, mas enfim, do lado paulista, que é a Paulistano, no família, caso. paulista tudo mesmo, né? Mas, a família Tax Pompeu, né? Que é uma família de origem luso-belga, né? Foram os belgas que foram para os Açores colonizar. Mas se você for voltando na árvore genealógica, na verdade é uma família que tem origem no norte da Itália. E se for continuar voltando, você vai chegar até linhagem romana. Se eu não me engano, também algumas linhagens francas que vão chegar na Península Ibérica já durante a Idade Média vão ter também alguma ancestralidade itálica ou romana, mas não vai ser muito comum entre famílias, digamos, aristocratas da Idade Média que a gente conhece, né? Como o mais comum mesmo vai ser a ancestralidade germânica, né? Pode se ver até pelos nomes, né? Guzmán, Sim. Rodrigues, Álvares, Albergaria, né? Eu não sei se posso estar errado, mas eu ouvi que os nomes espanhóis que terminam com EZ, geralmente eles têm origem germânica, né? Sim, o costume é Z e é S, né? No caso do português é S. É um Sim. costume que foi trazido pelos godos especificamente e tem a ver com a questão de patronímio, né? Como o DA no final do nome do pai, né? Usado como sobrenome entre os gregos, né? Como por exemplo Aquiles, né? Que era o Pélida, né? Filho de Peleu. O Menelau, né? Que era Átrida, filho de Atreu.
a gente vai ter isso da Península Ibérica também. Então, Rodrigues seria filho de Rodrigo, né? Rodrigo vem de Rotheriques, que é um nome gótico, um nome germânico. Rodrigo, Álvaro também é um nome germânico, né? E Álvares, portanto, a filha de Álvaro. Guzmán, que eu falei agora há pouco, significa algo como um bom homem, né? Guzmán. Sim. Mas é verdade, esse S e EZ no final do sobrenome tem a ver mesmo com o patronímio e é germânico. Inclusive os nomes, como eu acabei de falar, citar alguns exemplos, geralmente também são de origem germânica, né? Pois aproveitar aqui que a gente tá falando muito dos germânicos, né, e deixar o, o gancho aqui pro próximo episódio, né, que a gente vai falar especificamente deles, né. Uhum. Mas sobre o cultura, que a mim, meu interesse em Roma, cara, nos romanos no geral, é muito religioso, né? Ultimamente eu tenho lido algumas coisas focadas nesse assunto. Como no episódio passado, eu deixei algumas recomendações, eu vou deixar 2 recomendações só aqui para o ouvinte, de site mesmo, que eu ando precisando bastante sobre esse assunto. Tem muita coisa de cultura romana que a gente geralmente não se atenta, né? Porque geralmente eu vejo muito que que o pessoal que se interessa por Roma geralmente é uma galera mais católica e tal, que se esquece da história romana. Mas é muito bom a gente, para entender a história da civilização de um povo, entrar na cultura daquele povo. Então é importante você entender Com como é que certeza. funcionava a cultura pré-cristã em Roma. Aí então eu vou indicar o blog brasileiro Cultus Deorum, né, que é um blog focado nessa questão, vai ter exemplos de rito, etc. É bem interessante, reconstrução lá bem feita pra caramba. E o fenômeno quase que mundial da Nova Roma, né? A Nova Roma é interessante porque eles são uma organização, digamos, internacional, a gente pode dizer assim. Eles têm células em vários lugares do mundo, inclusive aqui na América Latina, né? Na América Ibérica. Eles vão ter em Cuba, vai ter na Colômbia, se eu não me engano, até chegou a ter, ou tem, inclusive, algo aqui no Brasil, na Nova Roma, mas tem em Portugal, na Espanha também, na Itália, Alemanha. Inclusive, até um caso interessante da Nova Roma é que eles foram alvo de um ataque religioso na Ucrânia, e o ataque foi neutralizado por um participante do culto que estava armado, né? O cara reagiu ali de pronta ação no meio do rito, né? Que eles foram atacados por radicais religiosos lá. Interessante até. Eu acho bem interessante esses 2 casos pro ouvinte aí que quer mergulhar na cultura romana. Com certeza o ouvinte vai ouvir mais coisas sobre Roma, muito mais coisas fora de mim, porque eu não sou tão interessado assim nesse assunto, mas eu espero que eu tenha contemplado aí os assuntos que nos tocam, né? Sim, eu acho que já deu um bom tempo aqui, então obrigado a todos que escutaram e compareçam no próximo episódio. Obrigado ao UFLAS também por ter comparecido e compartilhado o conhecimento. Eu agradeço também, eu vou agradecer aqui, cara, porque o meu canal, ele cresceu demais, bicho, depois do último episódio. Eu ainda nem postei nada, cara, eu tô trabalhando nos textos, já, assim, foi de 270 para 340 inscritos, eu vou agradecer demais a você, bicho, porque foi uma bela ajuda, bicho, realmente tá me motivando bastante a fazer produção aqui dos textos. Com certeza, tomara que aumente mesmo, muito bom o canal. Então é isso. Então é isso, até a próxima. Até a próxima.